Bom, Brasília ao vivo agora, empossado neste domingo. Lula, então, tem uma agenda extensa nesta segunda-feira e vai se reunir com líderes internacionais. Bruno Pinheiro, ao vivo de Brasília, quais os destaques dessa agenda dos compromissos de hoje de Lula para esse terceiro mandato do presidente? Adriana, em um resumo, são 15 encontros que estão agendados no Itamaraty. Ele está no hotel, de onde ele está hospedado há vários dias aqui na capital federal, e só quando finalizar uma reforma lá na residência oficial do Alvorada que Lula vai ficar lá na residência oficial. Então, enquanto isso, ele continua aqui no hotel hospedado e esses encontros vão acontecer no Itamaraty. São 15 encontros, essa agenda inicia às 9h30 da manhã com o rei Felipe da Espanha, também com o presidente do Equador, da Argentina, do Chile, também representantes da Venezuela e também tem um encontro com a presidente de Honduras. A gente já havia adiantado essa informação aqui na Jovem Pan, que a presidente de Honduras tinha até inclusive divulgado nas suas redes sociais o encontro com Luiz Inácio Lula da Silva e o interesse em financiamento do BNDES numa ideia de construir várias represas. Então, essa reunião é uma tentativa já de conversar, de melhorar essa relação para que possa também conseguir esse recurso financeiro, uma espécie de um financiamento. Então, iniciando às 9h30 da manhã com o rei Felipe da Espanha e finalizando 5h30 com uma reunião com o representante da Assembleia Nacional da República da Venezuela, Jorge Rodrigues. São 15 agendas nesta segunda-feira, ambas lá no Itamaraty, das 9h30 às 5h30. Ele ainda não saiu do hotel onde está hospedado e a segurança segue reforçada aqui até a saída de Luiz Inácio Lula da Silva. Adriana. Perfeito, Bruno. A gente segue em contato. Já já você volta conosco nessa manhã, comentando as principais notícias do dia. Bem-vinda, Amanda Klein. Boa semana para você, bom novo ano. Agora, a partir de hoje, então, a gente começa a ver os trabalhos do próximo novo governo atual na prática. E os líderes que vieram para a posse ontem, agora, naturalmente, tem um encontro com mais calma com o presidente Lula? Adriana, bom dia, feliz ano novo para você, para o Thiago, para a nossa audiência. É um prazer estar aqui de volta num dia importante, dia 2 de janeiro de 2023, dia seguinte à posse de Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro presidente eleito 3 vezes democraticamente na história do Brasil. O anterior foi Getúlio Vargas, mas houve um período aí de ditadura até que ele voltou eleito democraticamente, mas ninguém alcançou esse feito do Lula na nossa história, né, de ter sido 3 vezes eleito pelo povo. E foi o povo que passou a faixa ontem a Lula, uma cerimônia bonita, simbólica, principalmente nessa transmissão da faixa. O ex-presidente agora Bolsonaro acabou fazendo um favor a Lula, viajando a Orlando e abandonando o cargo antes de terminar o seu período presidencial. Ele já havia abandonado na prática desde as eleições. Ele voltou poucas vezes ao Palácio do Planalto, fez poucos despachos, poucas aparições e pronunciamentos públicos, não se mostrou ainda capaz de liderar uma oposição. Portanto, deixou um vácuo, um vazio de poder, e esse poder foi preenchido por uma imagem muito bonita e simbólica de uma transmissão de faixa pelo povo, um povo que foi invisibilizado durante esses últimos 4 anos, de um governo muito sectário, que governou principalmente para os seus, para pequenos grupos que apoiavam, que davam suporte ao então presidente da República. E aí, nesse símbolo da diversidade, com mulheres, negros, pessoas com deficiências, lideranças indígenas do porte do líder Kayapó Raoni, subiram a rampa com Lula no Palácio do Planalto, e uma catadora preta, né, uma catadora negra de 33 anos, a Aline, entregou a faixa a Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o primeiro momento em que ele se emocionou fortemente. E isso que você comentou agora, Adriana, a forte presença de delegações estrangeiras, a maior presença de delegações estrangeiras desde a Olimpíada no Brasil, mostra o prestígio internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 19 chefes de Estado, outros chefes de governo, primeiros ministros, vice-presidentes ou vice-primeiros ministros, uma agenda extensa de Lula o dia todo no Itamaraty. Ele vai despachar do Itamaraty, eu recebi a agenda dele, são encontros de meia hora com cada um desses chefes de Estado, que começa com o rei da Espanha e segue com todos os presidentes de países latino-americanos,
americanos, da Europa, de outros continentes que vieram prestigiar a posse de Lula. Reuniu uma multidão, foi uma posse que transcorreu num clima pacífico, apesar de todas as ameaças e temor de segurança. O presidente Lula preferiu desfilar em carro aberto no histórico Rolls-Royce, que está no Brasil desde 1953, já foi usado por Getúlio Vargas, já foi usado pela Rainha Elizabeth II, e ele desfilou nesse Rolls-Royce o tempo todo, ladeado, acompanhado, não só pela Janja, a primeira-dama, mas também pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e sua mulher, Lu Alckmin, numa clara demonstração da importância que terá Alckmin no seu governo, que foi a primeira representação dessa frente ampla. Houve muitos símbolos desse governo frentista, um governo de transição, basicamente, e de frente ampla que o presidente Lula quer fazer. Mas houve muitos sinais também para sua militância e talvez um reforço nos tons, nas colorações de esquerda, em vários momentos do seu discurso, um discurso muito progressista em termos de valores e costumes e principalmente de diversidade, acenando para povos e grupos da população que foram simplesmente esquecidos, embora muitos deles majoritários, como mulheres e negros, povos indígenas também, os direitos humanos, tudo isso sobe a rampa junto com Lula ao Planalto, obviamente em termos figurativos, estão juntos nesse novo governo, vão dividir o poder e também no que ele sinalizou que deve ser um forte antibolsonarismo e essa distinção que deve ser feita desde agora entre punição e revanchismo, porque ele diz que se personagens do governo anterior cometeram crimes, e ele chama de genocídio, por exemplo, as mais de 700 mil mortes da pandemia, ou se cometeram algum outro tipo de crime, essas responsabilidades terão que ser apuradas, respeitando o devido processo legal nos termos da lei, mas sem revanchismo. Ele usa a expressão não haverá ânimo de revanche, mas, no entanto, diz que a punição nos termos da lei, nos termos da justiça, deve ser enfrentada. E aí ele foi acompanhado no seu discurso parlatório, foi o segundo discurso, por uma multidão que gritava sem anistia, sem anistia. Portanto, um tom diferente do que a gente imaginava, quer dizer, pode haver aí um prosseguimento de inquéritos, de apurações criminais contra figuras do governo Bolsonaro, contra o próprio ex-presidente Bolsonaro, mas não animados por esse ânimo de revanche. Vamos ver o que isso tudo indica. Houve indicações também, sinalizações fortes na economia, novamente do Estado como tendo um papel fundamental na indução de investimentos. É uma visão de esquerda, é uma visão do PT, o mercado certamente não reagirá favoravelmente, positivamente a essas indicações que foram feitas no primeiro discurso de Lula no Congresso, mas esse governo está aí e vamos ver agora, a partir do dia 2 de janeiro, quando começa o governo de fato, quais serão as propostas e quais serão as diretrizes. Roberto Mota, bem-vindo também, já te dei feliz ano novo ontem, uma posse que repercute bastante nesta segunda-feira, bem diferente. Qual a sua avaliação? Vários líderes internacionais presentes no evento. Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Feliz ano novo. Feliz ano novo para a nossa audiência. Olha, dia 2 de janeiro. A Amanda já deu o recado muito bem. Haverá perseguições, sim, mas será em nome do amor. Não vai ser por revanchismo. Vai ser interessante saber se a pessoa que vai ser perseguida, processada, talvez por um crime que nem exista no nosso arcabouço legal, será que ela vai sentir diferença porque está sendo perseguida em nome do amor? Vamos ver. Eu achei interessante a coreografia de subida da rampa. Ali, na opinião de muita gente, está o representante de um grupo oligárquico que retorna ao poder pela terceira vez, como lembrou muito bem a Amanda. Uma similaridade com Getúlio Vargas, outra figura importante da nossa história. E com esse representante, que muita gente diz que é representante de oligarquias, estavam representantes do povo, cuidadosamente escolhidos, né, com a intenção de simbolizar que era o povo que voltava ao poder, né? Como se o povo tivesse sido esquecido no governo anterior, foi o que a Amanda acabou de afirmar.
mas não foi o que a gente viu na realidade nos últimos 4 anos, né? Nós vimos o povo se sentindo parte do poder. Pessoas de todas as categorias, de todas as classes. Isso está fartamente documentado em vídeos, em fotos, e foi testemunhado por muita gente. Agora, é a mesma narrativa de sempre, né? O governo de esquerda que está voltando é praticamente a narrativa padrão de todo governo de esquerda, né? Agora o povo volta ao poder. Mas eu tenho opinião diferente. Sabe o que é que aquelas pessoas comuns que subiram a rampa simbolizam? Aquelas são as pessoas cujos impostos vão financiar os gastos do grupo que volta ao poder, que já mandou várias mensagens, várias pessoas, dizendo que o Estado tem mesmo que gastar mesmo, que esse negócio de controle de finanças é secundário. E o próprio mercado, que a Amanda mencionou, já começou a dar sinais de preocupação, né? Vários economistas importantes dizendo, olha, eu apoiei, mas eu não tenho nada a ver com isso que está vindo aí. Uma figura, que eu não vou citar o nome aqui, mas todo mundo vai saber quem é, deu uma declaração assim, completamente bizarra, dizendo que ele queria tirar o B, mas ele não iria fazer o L. O meu comentário, finalizando, é que o povo brasileiro amadureceu e aprendeu. E muito pouca gente tem ilusão a respeito desse novo governo, né, que se instala a revelia de milhões de brasileiros que não votaram nele. Se você somar as pessoas que não votaram nele com as pessoas que se abstiveram de votar, é a grande maioria do povo brasileiro. O projeto de poder desse grupo foi descrito semana passada num artigo espetacular, escrito pelo economista Pedro Jobim, do mercado financeiro. O Pedro Jobim disse o seguinte: não se trata de incluir pobres no orçamento e nem de usar o Estado para fomentar o desenvolvimento, né? Que foi uma observação que a Amanda fez, que muita gente acha, né? Que isso é um conceito errado, é um conceito antigo da década de 80, mas muita gente acha que é por aí. Mas, segundo o artigo do Pedro, o jogo é outro. Isso é a continuidade de um projeto de transferir renda e riqueza do Brasil que trabalha, né, justamente aquelas pessoas que subiram a rampa ali, o povo comum, transferir renda delas para um Brasil oficial, burocrata, aquele Brasil que determina impostos, que determina regulamentação, que determina a estatização, né? Então, essa constatação, e isso é importante dizer aqui, mais uma vez, eu vou repetir, isso não tem nada a ver com ideologia, isso não tem nada a ver com bolsonarismo, isso não tem nada a ver com espectro ideológico, isso tem a ver com competência, isso tem a ver com seriedade, isso tem a ver com a prática verdadeira da justiça. E como contraste, a gente pode mostrar, por exemplo, e provavelmente a gente vai falar no programa, da posse, por exemplo, das posses dos governadores Tarcísio e Zema, em que a mensagem foi completamente diferente, né? Foi uma mensagem de sobriedade, de promessa de cuidado no trato com a coisa pública, sim, de promessa de fazer algumas coisas em benefício da sociedade, afinal é para isso que o Estado exige, mas dentro das restrições de responsabilidade, sempre com consciência de que o Estado não é babá das pessoas. A função do Estado não é cuidar dos mínimos detalhes de nossas vidas. A principal função do Estado é garantir os nossos direitos naturais.